Eis aqui uma afirmação que, em algumas traduções da Bíblia, aparece como se o Elohim Todo-Poderoso a tivesse proferido, o que pode levantar dúvidas nas mentes de alguns menos esclarecidos no conteúdo da palavra. Sabemos que não devemos definir uma doutrina com base num só versículo da Bíblia, pois a palavra não se contradiz. Assim, concluímos que não devemos isolar um versículo ou uma frase bíblica, mas procurar a sua concordância com outras passagens para ficarmos esclarecidos. Isto vem a propósito do que nos é dito em algumas traduções, em Isaías 45, versículos 5 a 7. Eu sou Yahweh e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yahweh e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Yahweh, faço todas essas coisas. A dúvida que pode vir à mente de alguns é esta: então Yahweh é quem cria o mal que está no mundo? Ora, a dúvida é de origem maligna. É algo que Satanás introduz repetidamente na mente dos que estão inseguros da sua fé e não se fundam na verdade. O Eterno não é Elohim de dúvidas, mas aquele que nos ensina a sua verdade. Isso mesmo iremos ver ao longo deste estudo. Podemos começar por encontrar equivalências ao significado desta pequena frase em Isaías 45:7. O mal, como sendo personificado por Satanás e por toda a sua corte de anjos rebeldes que, na realidade, foram criados pelo Altíssimo, não como anjos rebeldes, mas como anjos que faziam parte dos seus exércitos celestiais, obediente à vontade do seu Criador, até que se achou iniquidade neles e passaram a personificar o mal, a rebeldia. O mal como significando tribulações ou calamidades que caem sobre os humanos desobedientes, filhos de Satanás, assim como sobre os povos e nações que sejam rebeldes. A palavra ensina-nos que o Eterno é compassivo e Deus de misericórdia, para com os que o amam e para com aqueles que se arrependem e voltam para ele, para os seus caminhos de vida. Logo, o Eterno não se ocupa em criar o mal. Sim, o mal está no mundo como resultado da desobediência dos seres por ele criados, tanto os anjos que decaíram da sua condição celestial, como os seres humanos que lhe viram as costas. Os pensamentos e ações dos seres criados são maus continuamente. Gênesis 6:5. E é claro que toda desobediência à vontade do Altíssimo gera uma condenação, um castigo, pois o Altíssimo não deixa que a maldade dos anjos e dos homens fique impune. Por isso o Eterno nos fala de um castigo derradeiro, o do lago de fogo, que é a segunda morte, a destruição final dos rebeldes e desobedientes. Mateus 25:41. Lembremos, Deuteronômio 28:20. Yahweh mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Se o Todo-Poderoso promete um prêmio, a vida eterna, para os filhos que escutam a sua verdade e vivem por ela, e creem no sacrifício eterno que o seu filho Yeshua fez, por cada um dos que nele esperam, também destinou um fim derradeiro aos que o rejeitam, a destruição no lago de fogo de que nos fala Apocalipse 21:8. Até mesmo na nossa vida presente, o alto e sublime protege e premeia todos os que buscam e lhe são fiéis, os que andam por fé e obediência aos seus preceitos de vida. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A exceção a esta condição foi a que caiu sobre o justo Jó, mas a prova de Jó constitui, ainda hoje, uma lição de vida para qualquer de nós, pois Yahweh acabou por premiar a fidelidade que Jó demonstrou na sua provação, dando-lhe em dobro todas as bênçãos que antes havia possuído. Ao permitir que o mal, as calamidades, caíssem sobre este homem justo, Yahweh revela-nos que o homem fiel pode vencer o adversário das almas. Mas o maior prêmio, a maior vitória, é a vida eterna por Yeshua HaMashiach, o Cordeiro que, com o seu sangue, resgatou as almas do que lhe são fiéis. Assim sabemos que Yahweh repudia a iniquidade, a transgressão da sua Torá, e que, com ele, o mal não subsiste. Salmos 5, 4-5. Logo, ele não criou o mal, mas sendo Elohim de justiça, ele pune o mal que vive no coração dos homens rebeldes e até de nações. Jeremias 18, 7-10. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual
falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se eu fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Vemos então de forma clara que Yahweh responde com bênçãos ou com castigo face ao comportamento dos homens e às suas escolhas. Os que escolhem seus caminhos de vida, a sua Torá, recebem bênçãos presentes e futuras, mas os que escolhem o caminho do mal recebem maldições, calamidades e castigos. Mas havendo arrependimento e mudança de atitude, então Yahweh não executa a punição que havia pronunciado. Tal é o caso do arrependimento da grande cidade de Nínive, que foi poupada da destruição. A forma nítida como Yahweh Todo-Poderoso premeia os que lhe são fiéis, encontramos em Ezequiel 14, 19 e 20. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Sim, somente estes três salvariam suas próprias almas. Devido a quê? Devido à sua justiça, à sua obediência e fidelidade à palavra do Altíssimo, à sua Torá. Quem não entende isso? É como nos diz Tiago 1, 13 a 17. Ele, Yahweh, é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, e não pactua com o mal. O Eterno não criou o mal, mas pune o mal, o pecado, a desobediência, a iniquidade que está nas ações dos homens. Como poderia ele punir o mal se ele mesmo o tivesse criado? Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Sabemos assim com segurança que a tentação provém de Satanás e seus agentes. Sim, estes são a origem e a personificação do mal. Compete-nos a nós estar firmes na verdade do Altíssimo para podermos resistir nos dias maus que ainda sobrevirão aos homens e às nações. Einstein sintetizou este pensamento dizendo: o mal é a ausência de Deus no coração dos seres humanos. Não nos deu o Altíssimo a escolher entre dois caminhos, o bem e o mal? Claro que sim. A escolha, boa ou má, sempre foi do ser humano. Portanto, se em vez de bênçãos o homem colhe maldições, de que se queixa então? O profeta nos dá a resposta. Lamentações de Jeremias 3, 39 a 40. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para Yahweh. Sim, a escolha continua a ser só do ser humano. Cada um colherá conforme semeou na sua vida. Se viveu pelo bem, colherá bênçãos e vida eterna. Mas se optou pelos caminhos do mal, colherá condenação, pois desprezou o conselho do Todo-Poderoso, a sua Torá e a salvação por Yeshua. Assim, o único fator que pode fazer reverter os castigos do Altíssimo é o arrependimento sincero e a mudança de caminho. Da mesma maneira que um pai terreno procura criar os seus filhos com regras e disciplina, o mesmo fez o Altíssimo, dando-nos as suas instruções, a sua Torá, para que vivamos e nos vá bem a nós e a nossos filhos, porque se os filhos forem criados sem disciplina, sem a Torá, acabarão por envergonhar o seu pai. Se seguirmos os conselhos do Alto Sublime e abraçarmos o testemunho de Yeshua, alcançaremos a vida eterna. Porém, se formos desobedientes, alcançaremos maldições. Isto mesmo nos é explicado em Deuteronômio capítulo 28. Mesmo quando nos desviamos do seu conselho, ele ajuda-nos a voltar ao caminho da vida se achar arrependimento em nós. Por quê? Porque ele sabe que somos barro e porque conhece bem o nosso interior. Por isso, ele socorre em tempo oportuno para que não sejamos presa de Satanás. Sim, ele por vezes castiga-nos para que voltemos para ele. Hebreus 12, versículos 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Essa disciplina de que nos fala esta passagem é a Torá do Eterno Elohim. Se não houvesse leis, não poderia haver castigo, pois nesse caso não haveria quem a transgredisse.
Ao lermos a passagem de Isaías 45:7 no hebraico, vemos que o mal que Yahweh criou tem por significado calamidade. Muitas calamidades têm sobrevindo ao mundo e mais ainda estão profetizadas. Tais calamidades representam castigos que o Eterno envia sobre os filhos da desobediência. Na concordância de Strong, vemos que a frase "crio o mal" deveria ler-se como "crio a adversidade". Vemos assim que alguns tradutores estarão a induzir em erro muitos leitores da Bíblia, como foi o caso do tradutor João Ferreira de Almeida, porque o mal não foi criado pelo justo Elohim, nem ele induz o homem a pecar. Quem induz o homem a pecar é Satanás. Sim, o Elohim Todo-Poderoso retribui com calamidades aos que praticam o mal, mas mesmo a estes dá-lhe a oportunidade de se arrependerem e voltarem para as veredas direitas e justas que ele criou, a sua Torá, enquanto é tempo. Yahweh não criou o mal, porém tudo o que ele criou foi bom e perfeito, e o mal é a antítese da perfeição e do bem. Aquele que faz a paz não pode ter criado a guerra, porque o mal é sinônimo da desobediência à sua vontade, à sua Torá, a lei perfeita da liberdade, como lhe chama Tiago. Como ensina Paulo em Romanos 3:23, todos os que pecam, ou seja, que transgridem a Torá, 1 João 3:4, por isso estão destituídos da glória de Elohim e sujeitos a ser castigados e a sofrer calamidades, como castigos vindos do Altíssimo, a sua correção. Eis a categoria de rebeldes que Paulo assinala em Romanos 1:29-32. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Sim, a palavra diz-nos que todo mundo está no maligno, e por isso mesmo só um remanescente se salva. Estaremos nós entre estes poucos? Yeshua declarou-nos a origem do mal que governa o ser humano, Marcos 7:21-23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Todos estes males têm origem nas mentes dos seres humanos que são rebeldes e ímpios. Estes não conhecem a Yahweh e por isso rejeitam a sua orientação para a vida, a sua Torá. No final, multidões serão destruídas porque rejeitaram o bem e preferiram abraçar o mal. O Eterno Elohim virá em breve para curar as feridas que o mal tem feito a esta pobre humanidade que ainda não compreendeu o que o Eterno espera dela. Os que são prudentes e sábios buscam na palavra o caminho da vida. Tiago 1:16-18. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mas os que se revelam rebeldes e ímpios receberão o oposto de boas dádivas, receberão transtornos, castigos e até a morte. Não foi isto que sucedeu com o dilúvio? Não mandou Noé, o pregoeiro da verdade, anunciando que viria o castigo? Não o quiseram ouvir. O resultado foi que somente 8 almas se salvaram da destruição coletiva das águas. O mesmo se passou nas cidades das campinas de Sodoma e Gomorra, em que até o justo Ló teve de sair à força para não ser consumido pelo fogo. Veja-se também qual foi o fim da perversa Jezabel, mulher do rei Acabe. Quem alguma vez se levantou contra o Elohim Todo-Poderoso e prevaleceu? Os exemplos são muitos, atentemos neles. Salmo 37, 1-2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, a transgressão da Torá, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Salmo 34, 16-22. A face de Yahweh está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e Yahweh os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está Elohim dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas Elohim o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Yahweh resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Os pés dos iníquos correm para o mal,
correm para a morte eterna, pois têm prazer nos seus caminhos de desobediência. Não são capazes de discernir o que os espera no fim das suas carreiras. Sim, o salário do pecado é a morte eterna. Provérbios 21, 15 e 16. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, da Torá, na congregação dos mortos repousará. Reforcemos o que já antes apresentamos. Salmos 5, 4 a 6. Pois tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, na transgressão da Torá. Nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que falam a mentira. Yahweh aborrecerá, rejeitará o homem sanguinário e fraudulento. Lamentações 3, 37 a 40. Quem é aquele que diz, e assim conhece, quando o Senhor o não mande? Porventura a boca do Altíssimo não sai tanto o mal, o castigo, a repreensão e a maldição, como o bem, a bênção? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para Yahweh, ou seja, façamos techuvá. Sim, dele saem as bênçãos, mas também as maldições. E nós, queremos receber as suas bênçãos ou seus castigos? Não, Elohim não criou o mal, mas Elohim é justo e misericordioso para com todos os que o buscam com sinceridade de coração, com uma entrega genuína. O Altíssimo deseja que todo ser humano se arrependa e venha ao conhecimento da verdade, da sua luz, da sua Torá e do seu ungido. Yeshua, a Torá viva. Só a rebeldia e desobediência dos seres humanos é que desencadeia as punições nas suas vidas. Estamos ainda a tempo de fazer techuvá, de voltarmos para ele, para os caminhos da vida que ele deu ao homem, para que lhe fosse bem, o conselho que podemos e devemos aprender, a sua Torá. Diz-nos a palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4, versículos 7 e 8. Este retorno, techuvá, implica igualmente reconhecermos o que ele fez por cada um dos que se arrependem, tais quais os filhos pródigos, e que culminou na entrega do justo que sofreu e morreu no nosso lugar, Yeshua HaMashiach. Só depende de cada ser humano voltar para ele, para os caminhos que ele nos propõe na sua Torá, para poder encontrar a vida verdadeira, aquela pela qual deve viver a partir do momento em que se arrepende, e sejamos agradecidos. Sim, a salvação do ser humano depende deste arrependimento, conversão e entrega a Yeshua. O mal está à nossa volta, saibamos resistir-lhe e escudar-nos naquele que tudo pode e nos seus preceitos de vida eterna. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.